Primeiramente, bom dia, pessoal. O meu nome é Guilherme Macalho. Eu faço curso de Engenharia de Software, estou no último ano da faculdade agora, no processo de TCC, e eu vou falar para vocês um pouco sobre PWAs, então. Até aí, todo mundo está ouvindo certo? Sim, certo, certo. Certinho. Pois bem, Mozilla, então, descreve a PWA como uma filosofia de desenvolvimento, né? Com o intuito de entregar a melhor experiência possível para o usuário, né? Utilizando essa abordagem. E também alguns autores descrevem que a PWA ela chega com o intuito de trazer o melhor dos dois mundos, né? Tanto do web quanto do mobile. Pois bem, então, quais são as principais características de uma PWA? Primeiramente, uma delas é ser progressiva. Ou seja, quando você faz uma aplicação, né, você consegue fazer, por exemplo, uma prova de conceito, né, digamos assim, com o básico, e você pode ir aprimorando, né, conforme tu for fazendo, né. Se por um acaso aquele recurso não está habilitado, né, para a pessoa estar utilizando, tu pode trazer uma outra abordagem para substituir aquela que a pessoa não consegue estar acessando no momento, né? Ou seja, consegue trazer um fluxo alternativo para algum recurso específico que não está disponível no momento e pode ir aprimorando conforme necessário, né? Então, seria mais ou menos esse esquema de camadas, né? O que seria esse esquema de camadas, né? Começa com a menor experiência possível, né? Trazendo o básico, vai passando camada por camada, melhorando essa experiência. Então, tu vai aprofundando essa questão mais, mais para melhorar. Eu só esqueci de uma coisinha aqui, peraí. Ah, beleza. Então, conforme você vai fazendo então essa parte de aprimoramento, vai trazendo cada vez mais uma experiência melhor para o usuário, né? Um exemplo que eu achei interessante mostrar aqui, que de aprimoramento progressivo, seria o seguinte: até algum tempo atrás, né, para fazer compartilhamento com redes sociais, né, de alguma postagem ou de alguma coisa do tipo, né, tinha que ser feito ou alguma coisa para copiar o link, né, no caso, aqui seria esta correntezinha verde, e algum fluxo, por exemplo, para as redes sociais, né. Agora, né, por exemplo, existe uma API, né, dentro dos navegadores que você pode compartilhar, né, tanto no mobile, né, ele vai abrir aquele compartilhamento nativo, né, onde tu pode escolher o aplicativo que tu vai compartilhar, né, e esse no mobile ele já está há bastante tempo, né, ele é recente, digamos, no próprio, nos navegadores desktop, né, então
vamos mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, aqui mais adiante, a gente tem essa API. Eu não sei se vocês estão vendo bem, acho que eu vou dar um zoom aqui. Fica melhor para olhar. Isso aí. Então, no caso aqui, a gente tem, quando a gente dá navigator.share, a gente vai estar verificando, né? A gente está verificando se ela vai estar no browser, se ela existe, né? Aí, se não existe, né? Ele vai estar mostrando os dois botões, né? Que era o do Facebook e o do Twitter, né? Por exemplo. Caso ela exista, né? Então, ela mostra aquele botão de compartilhamento normal, né? E aí, um exemplo que a gente pode estar trazendo aqui, né, seria esse. Aqui, no caso, neste navegador existe, então, essa API, né, e aí, por exemplo, no desktop, a gente vai ter aqui as opções, né. Aqui neste navegador, a gente, por enquanto, tem copiar link, né. Em alguns navegadores, você pode também achar para compartilhar por e-mail e outras coisas, né. Voltando então aqui para a apresentação. A gente tem... Como é que funciona, então, o suporte, né? A gente tem suporte, então, na maioria dos navegadores, praticamente todos, bem dizer. Aí eu coloquei aqui mais ou menos por ordem de suporte, né? Sendo que elas funcionam independente de existir um service worker ou não, né? Vou explicar mais para frente como é que funciona. Como é que você pode ver, então, a compatibilidade, né? Quando você entra nesse site, né, o ActWebKit do Today, né, com o navegador, ele consegue checar, por exemplo, todas as features presentes neste navegador, né? Então, você consegue ver todo o suporte que ela tem, né? Por exemplo, aqui, o suporte offline, background sync e várias outras APIs, né? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, as principais APIs, né? Geolocation, né, que vem a localização, né? Outra API interessante, porém ainda não é implementada, no caso, para navegadores, né, que é o geofacing. O geofacing, ele é praticamente o que um drone usaria pela própria empresa, né, para não permitir ele sobrevoar, por exemplo, a área de um aeroporto, né. Então, ele é como se tu tivesse uma área, né, onde tu pudesse, uma área geográfica mesmo em si, né, e alguns recursos também de geolocalização em tempo real, né. Outras que é usado bastante é de notificações, né, e local notifications e push notifications. O modo offline, que seria principal, né? O background sync, que consegue mandar uma requisição e se por acaso tu não tiver um acesso à internet, ele consegue atrasar essa requisição até tu ter acesso e mandar, né? Uma API que é razoavelmente nova, então, é a do Bluetooth, né?
que já está disponível em alguns navegadores, e a de USB, né? Atualmente se encontra em desenvolvimento, né? Há pouco tempo atrás, outubro do ano passado, então, entrou com testes, né? A, a biblioteca, então, que faz a comunicação de arquivos em si, né? O file storage, né? E no momento, então, o que está em produção é a parte do NFC, né? Mais para frente também eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que está funcionando o desenvolvimento deles nessa questão. Então, qual seria talvez a próxima característica, né? A principal característica, então, talvez a principal, né, de uma PWA é o offline first, né? Em que consiste isso? É justamente funcionar offline, ou seja, ele mantém um cache da aplicação e caso a pessoa não tenha internet, né, ele vai conseguir mostrar dados mesmo não tendo internet, utilizando o próprio cache. Então, o que consiste, né, esse cache? O principal jeito de abordar o cache é formando uma espécie de app shell, né? No caso, seria o básico, né, de cada página ou de páginas específicas, né? Por exemplo, um menu, ou, coisas do tipo. O básico para funcionar, possível para funcionar offline. Aqui, por exemplo, naquele site que a gente estava olhando, né, também a gente tem uma abordagem, então, que ele vai salvando em cache, né, algumas coisas, né, e quando a pessoa acessa a página e ela está offline, ela vai aparecer esta mensagem aqui em vermelho, né, avisando para ela que está offline. A gente vai mostrar aqui. Pode mostrar aqui. Então, aqui um jeito interessante de simular, então, no caso, quando a pessoa está offline, né, aqui nas ferramentas, né? Aí, quando a pessoa acessa, a gente consegue olhar aqui. Então, a gente consegue ver o aviso, né, que a pessoa está offline, por aqui. Como é que isso funciona em código, por exemplo? Em código, a gente tem duas possibilidades. A gente pode fazer uma checagem normal aqui, né, onde a gente consegue pedir, basicamente, para o navegador se a pessoa está online ou não, né? Assim como também é possível adicionar um event listener que verifica, né, caso a pessoa, né, ficar offline, ele vai avisar, digamos, em tempo real, né, a pessoa que está que está offline, né? Então, como é que funciona esta parte de offline first? Então, o navegador, ele executa por baixo dos panos ali um service worker, né?
Esse service worker ele é ativado, né, caso o navegador tenha o suporte, né? E com esse service worker tu consegue definir técnicas de cache, o que tu vai botar em cache, as páginas que vão estar de fato né, cacheadas, né, caso tu não queira cachear alguma, por exemplo, né. E algum tempo atrás, o Google, então, disponibilizou uma solução um pouquinho mais alto nível para fazer essa parte que seria o Workbox. O Workbox, ele é como se fosse uma abstração, onde tu pode configurar várias dessas coisas de uma forma um pouquinho mais simples, né? Para os projetos que conseguem ter, por exemplo, essa facilidade, né? Então, já neste projeto, né, ele utiliza bastante essa parte do Next Cache. Como ele é feito em Nest, né, essa biblioteca Next Cache, ele é praticamente uma interface para o Workbox funcionar, né. Então, vou mostrar para vocês aqui. Pois seriam as principais técnicas, né, utilizadas para esse uso de cache, né. O próprio Next, né, além dessa biblioteca, ele já tem essa técnica de Stale While Revalidate, né. Porém, lá você implementa em quesito página, né. Aqui você implementa em quesito arquivo, né. Então, por exemplo, tu pode fazer isso para requisições, tu pode fazer de requisições para API, para arquivos de imagem, tudo mais, né? Então, ela consiste o seguinte, a pessoa vai acessar a página, né? A página, o service worker vai entender que a pessoa acessou a página, né? E, primeiramente, ela vai responder ele com o cache, que tiver no navegador, e, posteriormente, ele vai devolver, então, essa página. Em paralelo a isso, ele vai estar indo lá no servidor buscar uma informação e vai voltar, vai alimentar o cache novamente. Então, na próxima vez que a pessoa vai acessar a página, ela já vai estar com a página atualizada, né? Por acaso, se não tiver nada em cache, aí ela vai diretamente para a internet, né, buscar, retornar essa informação. O cache first, ele vai buscar, basicamente, ele vai fazer o mesmo processo, né? Vai chegar aqui, o service worker vai pegar e vai devolver o cache, né? E aí, se caso ele não tiver em cache, ele busca na internet, então, né? Outra técnica, né, que seria, ela dá um pouquinho menos de, digamos, de performance, né, que depende muito da performance do que tu quer estabelecer, de como é que tu vai estabelecer isso, se tu quer que ela esteja mais atualizada ou mais disponível, né, como é que você quer configurar cada uma dessas coisas, né. Então, é o mesmo processo, né, ela chega aqui, né, e o Service Worker vai buscar na internet sempre, né, e se por um acaso ele não conseguir ter uma resposta, ele vai devolver o que está em cache. O Network Only, ele é basicamente o processo normal que a gente tem hoje em dia, né? Então,
ele vai pegar, ele vai interpretar aqui e ele vai devolver direto da internet, ou seja, ele sempre vai pegar o atualizado, né? E nessa técnica, basicamente, se ele não tiver na internet, ele simplesmente não vai te retornar nada, né? Aí vai de acordo com o que for melhor para a aplicação. A mesma coisa acontece com o cache, né? Então, ele sempre vai pegar e devolver do cache. Pode ser útil para fontes ou coisas do tipo, né? Então, a gente vai para um exemplo aqui. Aqui, como é que ele funciona? A gente tem um runtime aqui, né? Da parte do Next, que vai te trazer algumas opções, né? A gente vai rodar o código, a gente vai poder mostrar como funciona. Ele vai trazer basicamente seria uma array onde você tem várias dessas configurações, né? Aqui. Então, explicando aqui como é que funciona. A gente tem aqui a gente tem então o URL pattern seria, digamos, as páginas onde elas iriam atuar, né, essas regras, né? A gente tem um handler, que é uma dessas táticas que eu mostrei nos slides, né? E a gente tem as opções. O que acontece aqui? As opções, você vai estar implementando um nome para essas opções, né? E aí seria a configuração de expiração do cache, né? O que vai definir? Todo o cache bom vai ter uma data limite, né? Uma data máxima que ele vai ter que inspirar, né? Então, aqui, no caso, eles estão configurados para um ano, né? Que é isso aqui em segundos, né? E o max entires, que seria o máximo de entradas, né? De informação. Aqui, deixa eu voltar para cá. Tá. Avisou aqui. Beleza. Então, basicamente, onde a gente pode estar olhando essa parte do cache. Aqui em Application, a gente tem o Cache Storage, a gente vai estar encontrando aqui todos esses caches configurados lá. Então, a gente vai ter o nome dele e a gente vai ter o que cada um aborda. Então, a gente tem, por exemplo,
aqui, a gente pode notar que a gente tem... aqui a gente tem, então, a parte do Workbox, com os arquivos que ele gera, né? Então, aqui ele vai estar armazenado os arquivos estáticos gerados pelo Workbox. Vamos fazer um esquema aqui. Agora sim. Então, como é que a gente pode ver aqui? A gente pode estar olhando, eu ia mostrar aqui a parte da imagem, mas aqui o navegador, às vezes ele se comporta de uma maneira um pouco diferente, né? Mas aqui você poderia encontrar o seguinte, os entities que eu apresentei aqui, basicamente o que estaria configurado nessa parte aqui. Então, aqui você vai ter uma lista, né, de itens, basicamente, que estão nessa parte, né? Aqui, no caso, ele está cacheado... aqui ele tem cacheado, então, rotas da API, né? E aqui esse max entires ele vai representar então o total de entires que temos aqui, né? Então aqui ele vai ocupar no máximo isso aqui nessa lista, né? No caso aqui, infelizmente ele não vai mostrar a parte das imagens, né? Então voltando para a apresentação. Outra característica que é importante, né, na PWA é ela ter configurada lá um certificado SSL, ou seja, ela tem que estar com HTTPS ativado, né, para ela poder funcionar com esses recursos todos que eu vou explicar, né. Praticamente todos eles necessitam estar com esse protocolo ativo. Outra coisa que pode ser um problema que é interessante mencionar, que pode acontecer, digamos, que tu tenha uma API que não esteja em HTTPS ou alguma coisa que te fornece imagens que não esteja em HTTPS, então isso também pode ser importante, né, porque atualmente é exigido principalmente pelo Chrome, né, que esteja em HTTPS, não só a tua página, mas também o recurso que tu vai acessar. Então, se é possível, é bom colocar sempre HTTPS. Outra característica, né, que é importante, né, é ser parecido com um aplicativo nativo, né. Então, aqui a gente vai estar entrando em assuntos, né, desde user experience, user-friendly, mobile first e responsividade, né? Então, basicamente, é uma combinação disso daí, né, que vai te trazer a experiência que é proposto
né, a proposta de uma PWA. Então, agora a gente vai começar a ver alguns exemplos, né, de PWAs, né. Então, olhando assim, a gente tem aqui uma delas que é o aplicativo do Pinterest e outro é a PWA do Pinterest. Alguém consegue me dizer se existe alguma diferença entre os dois? A da esquerda, qual vocês acham que é o aplicativo? O aplicativo é o da direita, mas da esquerda tem opções de filtro, né? De data, né? Isso. O aplicativo é o da direita. Muito bem. Como vocês podem ver, os dois eles são bem parecidos, né? Nesse caso. Outro exemplo muito interessante, né? A gente pode ver que seria o Twitter, né? À direita a gente tem o Twitter aberto no navegador, né? No modo responsivo. E no lado esquerdo a gente tem o Twitter aberto no celular com a PWA instalada, né? Que é o Twitter Lite, né? Que basicamente no Android ele funciona em cima disso, né? Outro exemplo que é relativamente famoso, né? É um e-commerce da indiano, né? Que é bem famoso lá, que também utiliza dessa técnica, né? Então, se tu está em um dispositivo móvel, ele vai te apresentar esse botão quadrado aqui com um mais, esse ícone que é um quadrado com um mais, onde tu vai poder instalar a aplicação. Outra coisa que é importante mencionar que essa abordagem ela é muito boa para redes, por exemplo, onde são bem instáveis, por exemplo, um 3G ou coisa do tipo, onde ela cai e volta, por exemplo, né? Então, lá o pessoal utiliza muito dessa abordagem, porque a internet deles, né, segundo eles, tem bastante desse problema. Então, bastante dessas coisas, elas são otimizadas para funcionar o máximo possível, né? Outro exemplo interessante, né, é o LX, também de lá, né? O LX de lá, ele é um pouco diferente do daqui, apesar na questão de interface, né, principalmente. Mas o deles conta com essa versão mobile, né, que também é a versão mobile que está no próprio aplicativo do OLX, né, deles, né. O daqui, ele não está totalmente implementado, né, então, aqui na imagem da direita, no caso deste navegador, ele vai aparecer uma opção de instalação, que é esse ícone do computadorzinho aqui, né? No Chrome ele vai aparecer como um botãozinho de mais, né? Ele vai aparecer um instalar, né? Também do lado a gente pode perceber aqui que não foi concedido o acesso da API de localização, né? Então,
ele não vai me mostrar, claro que ele não vai me mostrar resultados próximos, né? Mesmo até por conta do país, né? Mas ele tem esse recurso, né? Então ele usa a tua localização para te mostrar o que tu tem perto de ti, digamos, para a venda, né? Que pode ser habilitado ou não, né? Ele sempre vai perguntar para o usuário. Outro aplicativo, né, outra aplicação, né, seria este e-commerce, né, que é um dos maiores do Brasil, né, em questão de venda de produtos para animais, né. Então, quando a gente acessa o site deles no modo, né, no mobile, ele vai pedir, por exemplo, para você adicionar na tela inicial em algum momento, né? E quando ele, se você quiser, né? Então ele vai instalar para você como se fosse um aplicativo nativo mesmo, né? Com todos os recursos, funcionar offline na medida do possível e, né? Pode estar utilizando, né? O próprio AliExpress, né, também te dá essa opção, né, de PWA, quando você está navegando no site deles. Então, aqui à esquerda a gente tem essa página aberta no navegador normal, e essa mesma página, então, à direita, a gente tem essa mesma aplicação depois aberta como um aplicativo fosse nativo, né? A versão PWA deles. Outra que é interessante mencionar, que desde o começo também é uma PWA, é o próprio Tinder, né? Outra versão que talvez seja uma das mais famosas até, né, é o Uber Lite, né? O Uber Lite ele foi feito com o intuito de ser uma aplicação que, se não me engano, não passasse de 3 MB, né? Para justamente para quem tem celular que tem pouco recurso, tanto de espaço quanto de desempenho e tudo mais, então ele foi feito para ser uma aplicação, digamos, leve, né? Principalmente para esse tipo de pessoa. Outra aplicação, né, que ela foi, digamos, lançada há pouco tempo, né, é a aplicação do TSE Resultados, né, que muitos devem ter utilizado para acompanhar os resultados, né, das eleições, agora últimas para prefeito e vereador, né. Há um tempo atrás eu testei, depois de todo esse tempo, né, fui abrir a aplicação novamente, né, sem internet, e estava lá ainda cacheado os resultados, né, das eleições, que ainda não tinham 100%, né. Daí, dando uma atualizada, ela foi, né, com a internet, depois foi para o resultado de 100%. Isso é bem interessante porque eles usam um cache mais duradouro, né, na aplicação. Sem contar que economiza bastante para eles no quesito de requisições, né? Podendo atualizar conforme for melhor para eles, né? Então, outra característica que o pessoal destaca é ser compartilhável, descobrível e envolvente. Descobrível ele utiliza, né, das técnicas de SEO de um site normal, assim como do próprio
do próprio Manifest para melhorar os resultados de busca, né? Enfim, aparecer nos resultados de busca e ser descobrível, né? Compartilhável, a gente tem o exemplo daquela API que eu mostrei antes do Share, ela funcionando no desktop, né, à esquerda, e no meio, como ela funciona no celular, né? O celular, né, tem bem mais recursos, né? E um exemplo de notificação, né, para justamente trazer o usuário de volta para a aplicação, né? Deixa eu ver se eu não estou me passando no tempo. Então, aquele próprio aplicativo, né, a gente tem ele, né, do What Web Can Do Today, é uma PWA, né? Então, é interessante. Uma coisa interessante que lá dentro dessa aplicação, quando você acessa cada funcionalidade, ele fala sobre standard. O que seria standard? É justamente a padronização, né, de cada, né, que é estabelecida nos navegadores para a implementação dessa função, né. Existem algumas APIs antigas, por exemplo, existe uma API de cache mais antiga, né, que foi proposta bem no começo, né, ali dos navegadores, que era um cache que não era considerado tão bom, né, que ele foi sendo descontinuado com o tempo, né, e foi estabelecido esse novo padrão, né, de cache através do Service Worker. Então, ele é uma parte standard das APIs da web, assim como existe uma parte para lidar com arquivos locais que também era utilizada antigamente, mas que hoje foi feita a API, né, standard para essa função, né. Então, é um jeito de padronizar, né, para os navegadores utilizarem essas APIs, né, a serem disponíveis. Outra coisa interessante, né, que é disponibilizado, né, como vocês podem ver aqui seria o arquivo manifest.json da aplicação que a gente estava olhando, né, e a gente vai ter aqui, por exemplo, algumas características, né, que vão estar expondo, né, essa aplicação, né, como cor de tema, orientação, tipo de display, né, como é que tu vai apresentar, né. No caso, o standalone, ele aparece aquela tela cheia, assim, né. E temos essa parte de shortcuts, né. Como é que funciona o shortcuts? O shortcuts, ele é basicamente, ele vai ser aqui um conjunto, né, de dados, onde tu vai passar a URL, o nome, a descrição, e tu vai aparecer um ícone também, né. Quando eu tirei o print dessa aplicação, o meu celular tinha atualizado, né, e sempre dá um bug, né. Então, no caso aqui, ele não aparecia os ícones. Mas aqui, como dá para ver, a gente, então, tem aqueles shortcuts, né, da aplicação configurados aqui. Basicamente, tu acessa eles quando tu clica e segura um ícone no Android, né. E aqui a gente tem, então, um exemplo, né, da parte de instalação, né. Aqui, quando essa aplicação, no caso dessa aplicação,
Se você não tem ela instalada, né, e o teu navegador tem a instalação disponível, vai aparecer um ícone de download aqui. Quando clicar no ícone de download, aqui, no caso de instalação, ele vai estar aparecendo, então, essa mensagem aqui, né, de instalação do aplicativo. E mostrando para vocês aqui, quando você acessa uma página que você já tem no teu computador, ele aparece esse ícone aqui. Esse ícone vai te dar a opção de abrir, então, como se ele fosse uma aplicação. Quando você instala, ele também vai abrir dessa forma. Então, você tem como se fosse uma navegação completa, né? O modo standalone, ele é basicamente, ele vai manter essa barra em cima onde tu tem fechar, expandir, né? Também tem o modo full screen que tu abre ocupando toda essa tela. Então, voltando para cá. Como é que, então, é feita a verificação, né? Para ver se os quesitos de uma PWA, enfim, estão todos implementados, né? A gente pode utilizar o Lighthouse, né? Que, inclusive, é o que eu mais indico, né? Ele vai verificar 5 coisas, né? Que é a performance, acessibilidade, boas práticas e SEO. Porém, o que importa mesmo para a parte de PWAs é o último item, né? E aí existe alguns checklists que ele vai te pedir, sendo eles estes aqui. O primeiro, ele consiste na configuração do Service Worker, né, e do manifesto para poder ser feita a instalação, né. E outras configurações de otimização, então, né, consistem em tu controlar, né, com o Service Worker a parte de páginas, a parte do HTTPS também, né, a configuração de splash screen, de cor de tema, do content size, do viewport, né, e também para ele funcionar melhor na questão do iOS, então, existem algumas configurações que são metadados, né, que tu configura, então, para ele funcionar corretamente para os ícones da Apple, no caso. Então, uma coisa interessante, né, que foi lançada, eu acho que faz uns 3 anos atrás, né, seria o conceito de TWA. O que seria a TWA? Né? TWA, ele é ele seria um jeito de tu transformar a tua PWA numa activity, né, do Android. Então, sendo possível assim, então, tu gerar uma build, né, uma APK, que a APK gerada dessa forma, ela dificilmente passa de 2 megas, né, desse aplicativo em específico que a gente está utilizando no exemplo, ele tem 1,5 MB, mais ou menos. Então, tu tem, digamos, algumas maneiras, né, que foram evoluindo com o tempo, né, é provável que surjam outras maneiras, né,
de tu fazer esse encapsulamento, né? Uma maneira de tu fazer esse encapsulamento, que é a mais técnica, né, no caso, é utilizando o Bubble Wrap, que é do próprio Google Chrome Labs, né? Então, utilizando essa ferramenta, tu consegue fazer todo esse processo, né, de encapsulamento, né, na Activity, né? E lá pela própria Activity, tu consegue, então, configurar o que vai ser utilizado pro Android, né? Configurações de cor da dock embaixo, e outras configurações do tipo. E outro, né, que é razoavelmente popular aqui, que é o PWA Builder. Então, digamos, se a gente pegar aqui, ele tem um processo que ele faz várias dessas verificações como o Lighthouse faz, e aí ele te dá opções de build, né? Então a gente consegue buildar, né? Outra coisa que vale ressaltar, né? Que o próprio Windows está tornando essa abordagem como nativa também. Então, quando você faz esse processo aqui, né, da parte do Windows, então tu já tem várias APIs nativas do sistema disponíveis para serem utilizadas, né, as do Windows RT, por exemplo. Assim como a própria Store da Samsung e tudo mais, né. Mas aqui, por exemplo, na do Android, tu vai ter várias opções aqui, que é basicamente quando tu vai configurar pelo Bubble Wrap, tu vai fazer isso manualmente, mas aqui ele vai conseguir te gerar digamos, um projeto Android com que tu passar aqui. Então, tu vai ter cor de status bar, splash screen color, tudo mais. E aqui tu vai ter, nessas keys todas, vai ter a parte de configuração, que tu vai utilizar as tuas keys lá da Play Store, né, no caso, para colocar ele aqui para funcionar. Ela é muito importante porque se tu não tem ela validada, vai ainda mostrar para ti a barra de endereços, né? Como forma de mostrar que ela não está configurada perfeitamente, né? No Android. Então, aqui tu completa os processos, né? E tu consegue então gerar esse projetinho em Android, digamos assim, onde tu vai poder fazer os processos, né? Se eu não me engano aqui, ele até já gera APK, se eu não me engano, né? Então, esse exemplo na Play Store a gente pode encontrar aqui, né? Eu vou até oferecer os links agora para vocês. E o link de todos os exemplos, né, que a gente mostrou aqui. Então, a gente pode encontrar ele aqui, né? Percebe que, olhando assim, a gente pode ver que é como se fosse um aplicativo mesmo, né? A gente tem as imagens dele para celular, para tablet também, né? E tudo mais, né? A gente consegue fazer todas as configurações de um aplicativo normal quando a gente sobe ele para a Play Store. Como funciona a questão da evolução, então? A gente tem se chama
as Web Capabilities, né? Então, é uma iniciativa, né? A iniciativa FOGO, ele é uma iniciativa para a evolução da web, né? Ela é constituída de um conjunto de players, né? Razoavelmente grande, né? Que trabalha para fazer essas APIs, para padronizar essas APIs, né? E tornar aproximar a web em si, né, e os navegadores mais próximos do nativo possível, né. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, que é a Google, a Microsoft, a Intel, a Mozilla, a Samsung e várias outros players, né. Tem alguém lá no time que trabalha com a implementação dessas funções, né. Até pouco tempo atrás eu tinha conseguido acessar uma planilha onde a gente conseguia ver, inclusive, quem é que estava responsável, né, qual empresa, enfim, estava responsável por cada uma pela implementação de cada uma dessas funções, né. Então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode estar acompanhando. Aqui a gente tem um tracker, que ele é mais ou menos parecido com a planilha, no caso. Aí a gente vai ter Shipped, que né, nessa versão aqui, por exemplo, a gente tem aqui o Chromium, por exemplo, que seria a versão estável, né, que é a versão 90, em beta está a versão 95 e em desenvolvimento a 92. Aqui a gente tem, então, o que estaria, digamos, pronto, né, e implementado nessa versão. Uma coisa que é interessante comentar aqui, o Orange Trail, né, aqui para aplicação, ele é basicamente como se fosse um beta. Como é que funciona para tu participar do beta? Tu tem que conseguir uma hashzinha lá, digamos, um pessoal, né? Tem um método de tu conseguir, e tu vai adicionar numa tag chamado Orange Trail, que fica no cabeçalho do site, né? E tu tem que ativar, então, uma flag que existe digamos, no navegador para habilitar o Orange Trail. Então, o que a gente tem nessa versão beta, digamos assim, algumas compatibilidades de codecs, né, para web, o idle detection, né, e há pouco tempo atrás a gente tinha a de storage, aqui a gente pode estar vendo que está entrando essa parte de file system, né, e do NFC. Então, a parte do NFC ele está praticamente concluída, né, e já está para entrar, né. O developer trial, então, a gente tem algumas coisas desse tipo. Se não me engano, até mudou um pouquinho, né, mas é mais ou menos esse o conceito, né, então, de evolução, né. Existe a parte que está em desenvolvimento, né, que pode ser acessado e testado, né, através da tag.
E existe uma outra parte que é como se fosse um release candidate, né? Então, e posteriormente vai já entrar para dentro das funções, das APIs. Quando questionados, né, por que se chama Fogu, o nome da iniciativa, né, que é justamente esse peixinho aqui, né, o nome em português eu não estou lembrado, mas, então, basicamente é porque esse peixe, se Chama baiacu. Isso aí. Se ele for bem preparado, né, de forma correta, ele é bom e tudo mais, né, não causa nenhum problemas. Agora, se ele for preparado de forma incorreta, né, aí a pessoa pode morrer, né, porque por conta do veneno. Então, é mais ou menos assim que funciona na web. Então, eles trabalham muito para deixar o máximo, né, o padrão e tudo mais para não quebrar, digamos, o ecossistema ali. Por isso, esse é o nome da iniciativa. Então, eu acho que seria isso, até para não passar demais o tempo, né? Beleza, muito obrigado aí.